Fala pessoal, eu sou Franco Zanetti, sócio da Ibseed Ventures e essa é a quarta temporada do The SaaS Outline, uma temporada que vai investigar as aplicações de AI em go-to-market e como que, em quais facetas, em quais ângulos, ela já está gerando resultados, seja em processos internos, seja gerando resultados efetivos para o cliente final. Para falar sobre esse assunto, a gente está trazendo uma série de líderes e hoje tenho o prazer de trazer o Thiago Rocha. O Thiago é o atual diretor de Growth da Nuvem Shop, recente transição, tem uma carreira super bacana na RD Station, antiga Resultados Digitais. E lá eu tive o privilégio de trabalhar com ele durante um período muito bacana, então conheço aqui um pouco da qualidade da fera e vou deixar ele se apresentar um pouquinho melhor para vocês. Franco, obrigado pelo convite, vai ser ótimo bater esse papo contigo. Fala, pessoal. Então, sou o Thiago Rocha, fiquei na RD, sou engenheiro de formação, então até a gente estava brincando no off aqui, né? Inteligência artificial, IA, era uma coisa que eu estudava na faculdade, que não era nem de perto o que a gente vê de aplicação hoje, ou a facilidade que a gente tem para o usuário hoje, mas não é algo novo, né, no final do dia, mas aprendi lá já desde o começo. Entrei na RD como estagiário, tive uma jornada super legal dentro do time de Ops, depois fui para o time de marketing, liderei vários times de geração de demanda ali no marketing, e fiz esse recém-movimento, tem pouquíssimos dias que entrei na Nuvem Shop como diretor de Growth. Então, para quem não conhece a Nuvem Shop é líder em solução de e-commerce, né? Então, tem uma plataforma de e-commerce para a América Latina, tem várias soluções ali que complementam a vida do lojista, né? Do lojista virtual. Então, tem o Nuvem Pago, tem o Nuvem Envio, que ajuda toda essa jornada, e vai ser ótimo bater esse papo contigo. Cara, show de bola e só corrigindo um pouquinho da sua humildade, você se colocou como estagiário de largada na RD, mas na verdade foi o primeiro programa de trainee da RD, e a RD teve algo que ela acertou muito lá no passado, foi em trazer grandes talentos em potencial. Eu lembro exatamente do dia que o Thiago chegou junto com o grupo de trainees lá, e como muito rapidamente, ali em poucos meses, foi de uma pessoa de alto potencial para uma pessoa que estava entregando efetivamente. E aí o resto da história a gente vai explorar um pouquinho aqui hoje. Foi super legal pro contexto de growth, né? Porque daí eu tinha todo o contexto da engenharia, bagagem de engenharia. Ali como estagiário, depois em operações, eu conheci o contexto de negócio de uma empresa tech, de um SaaS, como que isso escala, quais os unit economics, quais são as engrenagens ali de cada departamento. E depois indo para o marketing ali, então juntando a parte de analítica com negócios, com a parte de resolver problemas e ganhar escala, aí você junta aí que a gente chama de growth hoje, né? Então, felizmente, alguém fez a alcunha, né? Para resumir essas skills aí que estão um pouco espalhadas. E achei muito legal o seu comentário de que a gente já estudava IA muito antes da IA ser o que é hoje. E, na verdade, até o termo, muitas vezes, ele vinha de outras formas, vinha como Machine Learning e Deep Learning, e especificamente eu e o Thiago temos uma vivência muito relevante em relação à qualificação de leads e as ferramentas que fazem isso. Eu peguei lá os primórdios, quando pouquíssimas soluções do mundo faziam lead scoring, e arrisquei alguns ensaios em relação ao Predictive Lead Scoring, que seria justamente um cálculo probabilístico que se rebalanceasse para entender quem eram as oportunidades mais relevantes, e o Thiago pegou esse trabalho e levou muito adiante aqui. Foi minha tese de TCC, eu tentei fazer isso e aprofundar, né? Então, usando o que eu aprendi na faculdade, então usar um pouco de lead scoring preditivo, entender quais são as melhores oportunidades. Hoje é uma feature, não que o meu projeto virou uma feature, mas hoje é uma feature no RD Station Marketing, por exemplo, que com certeza foi muito mais fácil de ser implementado do que foi antes, né? Porque antes você tinha hoje também, mas de forma mais razoável, o que eu tinha de desafios anteriormente era muito de qualidade do dado, né? Então, se você não tem o usuário imputando o dado de forma correta ali no seu sistema, é difícil você prever algo ali, né? Então, era sempre o desafio. Então, a tecnologia hoje facilitou, mas acho que essa qualidade do dado continua sendo um grande desafio. Acho que a gente vai se aprofundar nisso, mas é o famoso garbage in, garbage out, né? Então, se o usuário não colaborar ali, cara, o que você pode ter de informação confiável para dar de input, para ajudar na jornada do usuário, na vida dele ali, para gerar valor no final do dia, né? O que a gente quer como solução é gerar valor. Perfeito. Então, só para posicionar o nosso público, a gente está falando de aqui anos provavelmente como 2014, 2015, 2016, quando a literatura estava começando a surgir sobre o assunto, as primeiras aplicações estavam surgindo dentro de marketing e agora a gente tem esse cenário generalizado. Então, para abrir a nossa conversa, eu queria, sobretudo, pegar o tema central, o go-to-market, e pegar na sua perspectiva, onde que você vê
um impacto, um resultado efetivo maior dentro da esfera de marketing, vendas, até customer success, que eventualmente está um pouquinho mais distante da sua dinâmica, mas que quando a gente olha sob uma perspectiva de growth transversal, faz todo sentido. Você teve uma vivência em PLG, então certamente essas dinâmicas também fazem parte do seu dia a dia. Boa. O que eu estou vendo de uma forma geral, assim, né? Então, várias empresas começaram a ter soluções standalones de AI que rapidamente viraram commodities, assim. Então, OpenAI levantou uma grana gigantesca, de repente, tipo, tem várias soluções em cima disso, é muito difícil essa diferenciação, né? Então, como solução para o mercado, eu vejo que a AI ganha o jogo, de fato, quando ela vira um meio para resolver um problema dentro da solução. Então, como você usa dados específicos do usuário para ajudar ele a resolver esses problemas? Que é muito difícil eu, como no VenShop, por exemplo, agora, ganhar o jogo de uma OpenAI, se eu for fazer uma solução que é relativamente parecida. Então, mas eu tenho dados específicos do usuário onde eu posso ganhar esse jogo, eu posso gerar valor. Então, aqui, independente se é em marketing, vendas, em CS, quando eu olho na perspectiva de produto, eu vejo muito isso. Na RD, a gente fez uma pesquisa, que é o Panorama de Marketing e Vendas, para entender um pouco sobre... a gente entrevistou 3.800 empresas, então é a maior pesquisa do Brasil, olhando nessa perspectiva. E vários assuntos ali, um deles, claramente, era AI. E o que a gente começou a ver? Cara, tem um crescimento aí mais audiência aqui, né? Então, primeiro a gente olhou para o produto, agora olhando para a audiência. Tem um crescimento muito grande de profissionais e empresas que estão usando AI no seu dia a dia, né? Então, saiu de 40 e poucos % no ano retrasado para 58% no ano passado, com certeza esse ano ainda está ainda maior. O que mostra isso? Cara, muita gente já está querendo correr atrás ali, testar para sair na frente, independente do que for, quais são as mecânicas e dinâmicas do mercado, como que isso está impactando. Porém, quando a gente fala, cara, mas o que você usa? Você vê que está num nível ainda muito raso. Então, basicamente, quase todo mundo usa para copy. Né? Então, basicamente, o ponto é, cara, se você não começou, você está atrasado, porque muita gente já está usando. A notícia boa é que tem um monte de gente que está ainda nos primeiros degraus da escada ali, e você pode rapidamente recuperar e você não está tão atrasado assim. Sim, acho que tem uma grande diferença entre quem está usando, consumindo AI versus quem está construindo em AI, né? E aí eu não falo não necessariamente de código, mas está construindo mecânicas, está construindo processos com base em AI, versus quem está usando, enfim, o ChatGPT para assessoria pessoal profissional, que também é muito válido, mas é mais limitado, né? Perfeito. E um ponto interessante, quando você perguntou, cara, marketing, vendas ou CS, eu vi recentemente uma pesquisa da McKinsey até, que ele quebra por indústria e por área. E ele mostra justamente onde que no margem, que independente da indústria, as pessoas estão mais usando soluções de AI para resolver problemas. Né? Então, acho que é um ponto interessante que a gente começa a ver essa perspectiva. Mas Cara, tem um ponto super interessante que a gente vê muitas soluções e muitas empresas ou aplicações que vão descobrindo ali como que vai resolver, de que forma que a gente resolve, desde marketing, vendas, em CS e até mesmo aplicações internas, né? Então, muitas das coisas que a gente não tem certeza ainda, como que, o clássico, né? Como que a AI impacta SEO, né? Qual que é a nova dinâmica de aquisição orgânica aqui? Muitas vezes tipo, cara, não sei. Então, você vai num tom mais exploratório ali para entender a anatomia da coisa e daí como que você quebra o código para se alavancar. Então, muitas das coisas que a gente está vendo no período hoje, e daí olhando para a perspectiva de marketing, é que os canais que a gente tem maior previsibilidade, eles estão perdendo cada vez mais a sua eficiência. Isso gera uma nova dinâmica e novos canais a gente tem uma porrada de incerteza. Né? Tipo, AI é legal, mas beleza, mas como que ele gera dinheiro para mim? A longo prazo, né? Ainda não sei, né? Então, tem um pouco dessas incertezas que a gente vai estar discutindo ali ao decorrer do episódio aqui, mas também é algo que, cara, eu durmo e acordo todo dia pensando nisso e a gente vai explorando como time ali para conseguir achar essas soluções no final do dia, né? Cara, certamente a gente vai decupar vários dos pontos que você trouxe, que de certa forma é quase um resumo dos questionamentos que eu trouxe para a nossa conversa de hoje. Acho que quando você é uma grande empresa
e aí vou colocar a Nuvem Shop, por mais que tenha um aspecto de liderança como mediana em frente às big techs globais, ou grandes empresas globais, que as grandes, né, quanto maior, mais você vai acabar construindo em todas as frentes, porque você tem essa possibilidade e o custo de oportunidade justifica. E quando a gente é menor, e aí pegando de Nuvem Shop, que já tem os seus questionamentos, até empreendedores em estágios muito mais iniciais, que precisam escolher com muita cautela e com muito cuidado as suas apostas, né, e onde que eles vão depositar aquele CAC, porque diante dessa instabilidade realmente é difícil dizer. Eu diria que o cenário até ChatGPT, Cloud, X, hoje em dia, seria talvez similar ao que a gente viu lá atrás, quando tinha KD, Bing, uma série de buscadores, e que hoje em dia é óbvio, né, ver o Google como um líder, mas que não era na época. Também ainda não é tão simples afirmar quem é o LLM líder de mercado no futuro. A gente começa a ver, talvez o ChatGPT trazendo um maior tráfego, né, algumas similaridades entre como cada um funciona no final do dia, mas sim, a gente não sabe se isso vai acontecer, se o Gemini vai despontar, o que impacta no final do dia, de como que impacta. O que a gente começa a ver acho que tem duas coisas quando a gente olha internamente aqui, tá, Franco? Que é basicamente, eu preciso dar esse capability, né? Dar essa habilidade para todo o time, porque assim, se a gente não sabe exatamente, cara, todo time tem que minimamente saber como funciona, ou o que fazer para sua realidade. Que daí com pequenos testes, seja de eficiência interna ali, seja testando para um cliente externo, vai começar a dar o famoso sinal de fumaça ali. Então, se a gente não tem certeza, cara, como que a gente testa rápido, testa numa amplitude grande, para me dar sinal de fumaça, que é onde eu tenho que dar um double down ali e aumentar meu investimento em aplicações de AI, por exemplo. Acho que esse é o grande ponto, sabe? Porque senão você também vai ficar muito travado no sentido de, puta, mas, cara, a Nuvem Shop tem investimento, então consegue gastar mais em relação a isso. Eu não consigo, o meu investimento é menor, o meu budget é menor. Cara, mas no que você consegue hoje? Onde que dói mais? O que são os processos? Talvez indo num caminho de framework, assim, o que são os processos manuais ou são os seus custos de oportunidade que você tem mapeado, assim, que é mais óbvio no final do dia? Cara, como que você começa e testa para resolver isso? Resolveu? Como que você escala? Processo de growth no final do dia. Mindset lean, mindset de growth, mais do que nunca, né? Sai de produto, sai de marketing, vira um negócio transversal dentro da companhia. E, cara, dentro dessa, digamos, instabilidade mercadológica, um monte de ferramenta nascendo e um monte de ferramenta perdendo relevância e já começando a morrer, você tem alguma fala a mais sobre uma consolidação? Acho que a gente tem os grandes modelos, que tem essa discussão que a gente vinha fazendo, mas quando a gente desce alguns níveis, vamos pensar na própria RD, que é a sua vivência mais próxima, numa HubSpot, que tinha uma série de funcionalidades e outras empresas que criavam propostas de valor acessórias que eram extremamente valiosas para elas, por isso elas integravam, estimulavam essas integrações, mas que à medida que o ritmo de atualização ele vai crescendo, elas também vão fagocitando, vão absorvendo essas outras funcionalidades. Então, você pensando especificamente em AI, né, numa RD, numa HubSpot, a gente tem ali transcrição de calls, a gente tem acompanhamento de emoção, de fala durante calls, enfim, entre outras, enriquecimento de dados, entre outras diversas aplicações interessantes. E eu fico muito em dúvida se essa redução das barreiras, elas nos levam a uma hiperfragmentação, muitas propostas de valor cada vez mais personalizadas e uma dificuldade de escala, ou se ela leva a uma consolidação porque a gente está muito rapidamente conseguindo absorver essas propostas de valor e a unificação desses dados tendo um valor cada vez maior para você dar um output, né? Garbage in, sim, garbage out, diferente disso. Eu acho que quando a gente olha para a plataforma mais horizontal, é aqui que está o ganho, porque eles controlam mais todos os dados ali no final do dia, então você consegue trazer um bom valor. O que eu acho é que, daí uma visão completamente pessoal aqui, é que no final do dia vai ser difícil uma plataforma horizontal, como a RD, como a HubSpot, como a Nuvem Shop no final do dia, ter uma profundidade absurda de acordo com uma necessidade, um determinado mercado. E daí talvez essas hiperpersonalizações, essas soluções super verticais aqui, é onde eles começam a acoplar dentro dessas soluções horizontais e viram, no final do dia, um ecossistema aqui, que a gente vê várias soluções tendo em cima disso, né? Então, beleza, eu tenho
é muito fácil agora ter uma ferramenta de transcrição. Uhum. Mas às vezes vai ter uma ferramenta de transcrição que consegue ter um nível de profundidade e para apoiar sales enablement para empresas SaaS, que daí, tipo, começa que o custo de oportunidade começa a não fazer sentido para essa plataforma horizontal, porque daí ele tem que... Sim. Você tem um roadmap para obedecer casos de uso muito mais amplos, então é difícil você entrar em níveis de profundidade para determinados mercados. E é onde essas verticais começam a ganhar o jogo e Perfeito. o mercado é menor? É menor, mas é uma solução muito mais plug and play ali, que gera um valor determinado muito maior. Então, às vezes, para a solução, eu só preciso de uma transcrição. A plataforma horizontal vai ter essa solução super fácil, super simples. Mas, cara, eu preciso de uma transcrição que vai me ajudar nisso, que vai me ajudar em treinamento de sales enablement. Sim. É uma outra questão que... Soluções verticais estão aí justamente para ajudar nesse propósito. Sim, o que você está falando é que tem uma máxima que segue a verdade. Se eu pegar e atender de forma melhor que a Salesforce 1% do mercado dela, eu vou ter uma empresa de mais de $1 bilhão, porque ela já tem um porte que uma fração dela justifica já um mercado, uma solução específica. Perfeito. E tem N soluções que a gente vê no mercado que só atende cliente Salesforce. Eu lembro que na época de Ops ali, eu fui conversar com uma empresa, e daí isso a gente tá, cara, sei lá, 10 anos atrás ali, mas eu fui falar com uma empresa de ferramenta de BI que eu tinha gostado. Ela falou, você tem Salesforce? Eu falei, não, então a gente não pode te atender. Então o mercado deles, eles eram bem famosos nos Estados Unidos, o mercado deles era basicamente Salesforce. Então tem N empresas que começam a nascer quando você tem um ecossistema forte, que nascem só para esse tipo de caso de uso no final do dia. Sim. E aí talvez a reflexão para quem está tentando fazer esse tipo de movimento seja qual é a feature que é facilmente absorvida, por exemplo, no seu exemplo lá, que é específico para SaaS ou que é específico para isso, cujo, sei lá, o desenvolvedor empoderado por IA consegue rapidamente fagocitar, versus aquela que tem um diferencial que seja ligado a dados, seja ligado à interface com o cliente, enfim, o que gera uma defensibilidade que vai, por mais tempo, te permitir atuar em parceria com aquele grande sem ser incluído por ele dentro do mix de produtos. Perfeito. Que daí não vai fazer sentido para o grande, eu tenho que trabalhar nesse roadmap, se eu já tenho uma solução parceira que atende esse meu cliente e eu consigo ter uma solução de ganha-ganha ali, né? Ele consegue trazer um caso de uso maior, quanto mais, tem vários dados que mostram isso, né? Então, quanto mais um cliente está integrado com soluções dentro do seu sistema, melhor a retenção, maior potencial de expansão. Então, tudo isso faz com que, cara, não quero só pegar e introduzir esses casos de uso para o meu contexto como empresa, mas eu quero que eu tenha parceiros que atendam soluções super específicas que, para mim, como empresa, não faça sentido. Sim. E daí você começa a criar esse ecossistema. Cara, esse tema é muito bom, mas ele, é uma toca de coelho aqui, acho que a gente vai evitar de entrar, mas certamente para quem está pensando em roadmap, pensar em defensibilidade dentro de um cenário de AI estabilizada é imprescindível, tá? Mas dando um passinho adiante em outro ponto que você já citou, que eu acho que ele é mais tangível hoje em termos de resultados finais, que seriam processos internos. AI aplicado à sua rotina, gestão de time, e o que tem mudado, em detrimento de uma, digamos, que seja mais produtizada, voltada para o cliente final. O que mudou, digamos, na sua gestão de 2, 3 anos para cá? Eu acho que, num primeiro momento, cara, a gente faz sempre rituais para compartilhar o que cada um está aprendendo e a gente incentiva o time deve ter uma forma com AI para você resolver isso. E daí, desde soluções mais... Talvez que são soluções mais simples, mas basicamente, cara, construção de copy. Eu tenho milhares de textos e e-mails e copies de ads que eu sei qual foi a taxa de cada um, o que funcionou, o que não funcionou. Eu tenho o meu manual de marca. Eu posso criar um Custom GPT, por exemplo, para minha produtividade aumentar de forma absurda na produção de conteúdo e eu gastar e ter essa pessoa analista aqui, ela gastar mais tempo na estratégia, na concepção do plano, do que, como que eu vou escrever se vai ser 2 parágrafos ou 3, né? Então, aqui tem produtividade interna desde esse nível, que daí as pessoas vão compartilhando, indo para níveis de como que eu integro AI com ferramentas de automação. Então,
Zapier da vida, Make, N8N, que pode me trazer para N casos de uso, contextos legais e onde eu posso ganhar com automação e personalização. Então, o que é a evolução aqui? Antigamente, para você ter cada vez mais personalização, você tinha que botar um humano, e daí seu CAC ficava cada vez mais caro. Então, quando a gente fala sobre outbound, depois a gente vai entrar em produtividade interna mesmo, mas quando você entrava em outbound, pô, precisava colocar uma pessoa para ler jornal, entender do mercado, para falar contigo e gerar valor. Cara, hoje eu consigo, basicamente, a partir de IA com automação, a personalização 1 para 1 que uma pessoa de vendas tem, eu consigo ter 1 para muitos a partir de inteligência de dados, automação e IA. Então, tem uma porrada de coisa que dá para fazer, de novo, entendendo quais são as suas oportunidades, quais são os seus contextos, onde que tem um maior gargalo e como você vai resolvendo. Então, o primeiro é, time, aprendam sobre isso. Então, incentivar, seja dando a ferramenta, seja incentivando um curso, mas também compartilhando e cada um entendendo, putz, o Franco fez isso. Cara, no meu contexto, eu posso fazer também. Sim. Né? Ou poderia fazer, tipo, eu tenho uma dor parecida, como que eu me adapto aqui para resolver isso? Então, tem desde essas coisas. Então, acho que isso aqui é fundamental para você conseguir ter a cultura de AI dentro do time. E se você... Não adianta você só falar assim, galera, vamos usar AI, AI é o futuro. E você como liderança, não faz nada para isso. Sim. Então, acho que é um ponto... Assumir ignorância de partida, né? Exato. E que muda muito rápido. Então, por isso que compartilhar esse assunto, você ter um canal no Slack para falar sobre isso, é super importante, porque, cara, tá mudando cada vez mais rápido. Semana a semana, né? Literalmente, Exato. A gente consegue ver melhorias. Eu vi uma entrevista recentemente do CMO da HubSpot falando sobre... Ele falou, cara, acho que um dos poucos assuntos que hoje eu não consigo me acompanhar, tipo, eu não consigo acompanhar de tudo que tem de novo, é AI. Antes eu conseguia, pô, lançou tal coisa, deixa eu ver aqui o que tá acontecendo, deixa eu aprofundar. AI muda tão rápido, são tantos assuntos que eu não consigo pegar tudo e você tem que fazer um 80-20 e gera um FOMO ali absurdo. Mas desde produtividade interna ali, de novo, entendendo como que isso pode te ajudar. Cara, na nuvem, por exemplo, uma coisa que a gente tem uma porrada de documento de central de ajuda, processos e como acessar, desde ferramentas internas, a fazer requisição de, sei lá, reembolso, a como funciona determinado gestão de pessoas. Então, tudo é muito bem documentado. E daí você tem um portal que você poderia ficar procurando no Drive todos os documentos. Mas foi criado uma AI, né, alimentado com todos esses documentos internos, que daí você vai no Slack, você dá um @ ali e pergunta e ela te responde. Então, até isso dá ganho de produtividade do time, né? Porque você desenvolveu algo, eu tenho uma dor super específica, então acabei de entrar na empresa. Cara, quero saber como acesso o Uber corporativo. Então, eu vou lá, dou um @ pergunto, me sai a resposta, eu poderia ficar procurando no Drive ali, tentando acessar, aí eu vejo um documento de 3 páginas, tenho que ler. Fica muito mais fácil e é muito mais rápido. Então, até essa quantificação, pô, não sei o quanto... Se eu te falar, Franco, eu fiquei 50% mais produtivo. Sim. Talvez eu nunca parei para quantificar, mas tem muitos casos que você vai olhar e você vai falar, cara, não, de fato, o time fica mais produtivo, você fica mais produtivo. Então, você pode ter desde essa questão de central de ajuda, a questão de... A gente fez na RD, como é um time que trabalha remoto... o time sentia muita falta de, cara, comemorar coisas. E daí, desde aniversário das pessoas, e às vezes passava o seu aniversário, eu nem sabia que era, que era seu aniversário. E a gente fez um bot usando Sheets, daí AppScript, que daí bate no Zapier, e daí manda pro Slack, falando, pô, hoje é aniversário do Franco. Aí dava uma mensagem, daí todo mundo comemorava. Então, até para construção de time mesmo ali, são ferramentas que vão te ajudando, né? De novo, talvez para sua empresa, você vai falar, pô, meu time é de 8 pessoas, é o seu aniversário de todo mundo de core aqui, não precisava fazer isso. Sim. Mas para RD, num time onde tinha 160 pessoas no marketing, era um fato super importante ali ter esses momentos de confraternização. Então, de novo, ajuda muito os processos internos e externos, de novo. O que é a dor? Como que você resolve hoje? De que forma que você poderia automatizar e resolver isso? Né? Então, acho que com esse frame, você consegue, independente do problema, você consegue atacar ele de forma generalizada.
Cara, sem dúvida, e achei essa sua fala final especialmente bacana, porque, de certa forma, a AI acaba criando alguns silos de relacionamento e autonomia entre as pessoas, e acho que vai ter um momento de retorno, porque ela justamente precisa, enfim, assim como N outras tecnologias, favorecer a colaboratividade, né? Porque se você parar para pensar, você não pode chegar para o seu agente de inteligência artificial e pedir para ele gerar esse tipo de informação que tinha sido criado ao longo dos anos. Então, a empresa que chega agora, ela é AI native, etc., ela ainda assim precisa desenvolver esses aspectos culturais, esse histórico de relacionamento para que a gente tenha um output mais bacana, enfim, e que seja mais válido. E eu entendo que não tenha capacidades de mensuração e métricas claras para a gente olhar para resultados hoje, mas toca ali numa esfera certamente de economia de tempo, de melhoria de qualidade. Com certeza, e daí quando você começa a ver que a gente tinha uma média, por exemplo, a gente pegou os principais ads de anúncios que a gente tinha e textos, e a gente começou a, tá, esse daqui é o padrão, esse é meu manual de marca, esse é meu tom de voz, esses são os constraints para você escrever para cada mídia. A gente fez um custom GPT para cada mídia, para cada funil, então super específico, e cria. Eu tinha uma média, então tinha coisas que performavam bem, coisas que performavam mal. Quando eu começo a ver que essa média de performance vai aumentando, porque eu só peguei o top tier ali, e o time consegue fazer muito mais coisas do que conseguia antes, né? Então, contexto de RD também. Antes a gente tinha, até 2019, eu tinha um funil, que era o funil do RD Station Marketing. Aí eu comecei a ter o funil PLG, aí veio o CRM. Aí daí aquisição da Talos, que virou RD Conversas. Aí depois tem Exact, daí depois tem Lexus. Então começa a ter várias soluções e o time não cresceu nessa proporcionalidade, né? Muito pelo contrário. Então, eu aumentei o meu número de funil e o time cresceu de forma marginal. Então, eu tenho que ter essas ferramentas de produtividade. E quando eu vejo o time conseguindo tocar tudo isso, né? Muito mais coisas, e tendo resultados até melhores, porque, pô, o efeito da AI tá claro. Não precisa nem medir, né? Não, é numa ordem de grandeza, eventualmente, e fica muito transparente para todo mundo. Cara, você tocou no PLG, e eu acho que o PLG é um bom exemplo, porque para quem trabalha com marketing e vendas, para quem está criando o seu negócio de software, se você parar para olhar 2 a 5 anos atrás, o PLG era a menina dos olhos da indústria, era o que tinha de mais moderno no que diz respeito à distribuição, e a AI chega numa transversal aqui, mas uma transversal muito positiva, em teoria, para o PLG. Queria aproveitar um pouquinho da sua vivência tendo colocado esse canal de aquisição de pé, e o que você acha que mudou de lá para cá entre a sua empreitada inicial e uma nova leitura sobre o assunto? Boa. Eu acho que tem as vantagens e desvantagens de como a AI impacta aqui, né? Então, acho que, cara, muito das dores de PLG... Basicamente, PLG, eu tenho meu produto ali e o que eu faço na relação de marketing e vendas, eu tenho que ter meu produto para fazer aquisição, ativação e retenção. Então, que você bota uma pessoa para fazer 1 a 1, eu como marketing e produto ali, a gente tem que fazer 1 para muitos. Essa é a primeira tese, né? Então, a premissa é, cara, eu tenho que ter um produto minimamente bom aqui. O que é a vantagem quando eu olho para AI? Muitas vezes tem dores ali, desde análises qualitativas ou até dores que, às vezes, eu poderia botar uma pessoa aqui, cara, hoje você pode botar uma AI para ajudar e a tirar travas que naturalmente seu produto tem para uma ativação inicial, para gerar um resultado inicial. Então, isso é muito bom, porque daí você reduz custos, você aumenta... A pessoa não quer abrir mas eu tenho a central de ajuda que ela pode abrir... Ela quer resolver rápido, né? Ela não quer abrir um ticket para daqui um SLA de 24 horas, você ter uma resposta. A expectativa aumentou também, né? Exato, ela quer resolver e ela quer resolver independente do canal também. Às vezes ela quer resolver dentro do produto, às vezes ela quer resolver no WhatsApp. Então, quando você tem a AI para orquestrar isso e para resolver esses pontos de uma forma rápida, a sua taxa de ativação ou até mesmo o entendimento de o que é a dor do usuário e como que você resolve ele, é muito bom. Você pode até ir para um nível... que acho que a gente não vê isso em muitas soluções, mas para o nível de personalização até da jornada. Por que tem que ser a mesma home para você e para mim? Se você tem uma intenção, um caso de uso inicial diferente do meu.
E por que ter 2 ou 3 versões, talvez, né? Porque não infinitas. Exato. Então, por que você não escreve o que você quer fazer e eu te dou a solução aqui? Então, o nível de personalização que eu posso ter dentro de uma jornada pode ser infinita, né? Então, acho que começa a abrir um paradigma de N possibilidades que você pode fazer dentro da jornada inicial aqui. O que é o grande desafio, aí olhando talvez pelo contra aqui? É que em PLG é um jogo naturalmente de volume aqui, né? Então, que muitas das marcas que notoriamente se cresceram através disso, então a Nuvem é uma empresa que é essencialmente PLG, agora que está começando algumas coisas de mid-market, cliente maior, com camada de atendimento e tudo mais. Você tem uma grande força de marca, porque você ou educou, ou tem uma viralidade inerente do produto ali, e você também tem uma força orgânica geralmente muito forte. Né? Daí, a Bíblia do inbound debaixo do braço. Você vai lá, educa esse mercado, você vira thought leader, todas as pessoas vão atrás de você, você tem uma solução com uma barreira de entrada baixa. Sim. Elas vão começar a se educar e testar, aprender ali de uma forma geral. Junto educação e produto ali. O que muda um paradigma, que, de novo, a gente vai ter que pensar em como isso impacta, muitas vezes as pessoas estão se educando em lugares que hoje a gente não controla de uma forma tão fácil, ou a gente não descobriu. E daí é onde a gente está se exercitando para entender o que é anatomia para eu aparecer mais no GPT, para eu aparecer mais, o meu discurso, a minha narrativa aparecer mais no AI Overview, né? Então, daí quando eu penso em aquisição, eu acho que tem 2 contextos, assim. Um é, como que nesse processo de educação eu garanto a minha narrativa, então, só que é em cima de um terceiro, que daí a gente tem que descobrir, porque antes eu falava, sei lá, keyword de marketing digital. Era a guerra RD e ROC ali, e você, cara, você ganhava, enfim, você disputava com a ROC, e daí você criava a sua narrativa sobre essa keyword. Hoje tá em cima do ChatGPT, e daí como que eu influencio ele? Acho que é uma coisa que a gente ainda não resolveu muito bem. Mas também, acho que traz um contexto de uma solução de coisas que o ChatGPT não vai conseguir responder e você consegue responder bem. Então, onde que você pode pegar todos os seus assets de educação, e aqui olhando para um contexto B2B, e trazer uma perspectiva só sua, né? Então, uma perspectiva de dor-solução, eu conheço a sua dor, eu trago a solução, e a solução é a minha, né? Por incrível que pareça. Então, aí eu consigo trazer um ponto de vista próprio, eu consigo criar minha força de marca, daí seja com influenciadores, com embaixadores, com pontos de vista do próprio founder ou da liderança de marketing, você começa a criar coisas específicas e especiais que as pessoas vão começar a seguir e a sua força de marca vira um componente super importante dentro de uma estratégia PLG. Então, eu acho que aqui que tá um pouco do paradigma. Deixa de ser, vamos pegar aqui o Word, escrever um post. Não, você tem que criar a sua perspectiva sobre um determinado tema. Sim. Que daí, seja AI, seja, cara, os seus seguidores. Então, mídia social começa a ter cada vez mais a relevância. Começa a te citar, começa a trazer essa perspectiva. E daí, isso vai impactar na AI para trazer os pontos de vista, né? Então, a gente tá vendo cada vez mais sobre... Quando a gente tenta entender as anatomias de AI, de processo de aquisição, sobre o quanto citação se torna um ponto relevante. Que a gente falava no SEO 1.0 de backlinks. Sim. Só que hoje não é mais, bota o backlink ali, não bota. Mas, tipo, cara, quão relevante você é para um determinado mercado, para um determinado tema, que ele vai te referenciar. E qual que é o seu ponto de vista? Como que você comanda essa narrativa? Qual que é a narrativa que a sua empresa, que você como liderança quer ter? Então... Eu acho que aqui vira o novo play de PLG. E se você consegue gerar valor, daí pensando em produto, né? Então, se você consegue fazer com que o seu produto ajude na geração de demanda, é uma coisa só única, que é só sua. E que daí você não vai ter um concorrente, você não vai ter o ChatGPT para te roubar. Ele vai te indicar, porque é só seu, né? Então, a gente vê várias soluções que são... tem essa viralidade meio inerente, ou que usaram muito bem essa estratégia, que com certeza a AI você vai referenciar, né? Então, desde estratégia de free tools ali, né? Então, de engineering as a marketing, mas também de, cara, produto core ter essa garantia, essa viralidade aqui. Eu acho que são nessas 2 perspectivas que
eu olharia dentro da estratégia PLG. Cara, e sobre a crescente tráfego de AI e mesmo as queries em Google hoje em dia, em grande parte respondidas por AI, a gente tem no fim do dia, apesar dos métodos técnicos diferentes, o mesmo direcional, né? A gente casa muito com a sua fala sempre de gerar valor para o cliente, em que o que estava por trás das regras de SEO lá atrás são as mesmas coisas que estão por trás das regras para otimização para aparecer em LLMs hoje. Uhum. Então, acho que a máxima ela segue verdadeira, vai mudar ali se é um map TXT ou se é um LLM TXT e como que a gente chega lá. Fantástico, obrigado pela resposta completa. Acho que no fim do dia é uma resistência à perda de narrativa, como você falou, a gente estava acostumado a construir dentro do nosso terreno, digamos, e não ceder 100% à mídia social e fazer a rede social e fazer um depara com eles. Agora a mesma coisa acontece com o ChatGPT, mas se a gente for perder o terreno, que a gente controle ao menos a narrativa, acho que é uma fala muito importante. E, Thiago, um dos outros tópicos que você acabou trazendo na fala de PLG foi a mudança dos aspectos de expectativa do cliente, de navegação dentro de sistemas. E como o público do nosso podcast aqui é composto em grande parte também por empreendedores, eu queria entender se você já teve alguma vivência relevante em relação à evolução da UX de produtos de software, uma vez que a gente está se acostumando cada vez mais a controles por texto, controles por voz, em detrimento de uma antiga sequência de cliques ou um onboarding mais ligado a uma experiência visual. Você teve alguma atualização de sistema em relação a isso? Boa, acho que tem um exemplo muito legal que aconteceu com a RD Station CRM e que mostra um pouco dessa perspectiva, que também não é nem 8 nem 80, assim. Então, às vezes a gente fala, pô, agora vai ser uma tela em branco, vai ser um Google o meu produto, assim. A pessoa vai pedir, eu vou brotar o que for ali. O problema é que, às vezes, as pessoas não sabem nem o que pedir, né? Então, a qualidade do prompt ali, a qualidade do texto, do que ela pede, conta muito. Então, o que aconteceu? Cara, muitas das dores... Pô, o que é a vantagem de você ter um CRM de vendas? É você conseguir quantificar todo o processo comercial e saber quais são as principais alavancas ou gargalos do seu processo comercial e como que você melhora. Perfeito. Né? Você tem que ter uma ferramenta de analytics para isso. O que era a dor das pessoas? Não conseguia analisar. Muitas vezes você tinha lá os reports, relatórios, porque eu como produto pensando quais são os KPIs ou métricas ou gráficos que seriam importantes para você, mas, cara, o seu contexto, do contexto de outra pessoa pode ser diferente. Você vai falar, cara, eu queria ter uma outra quebra aqui que eu não tenho. Aí você precisa de um dashboard personalizado, só que dashboard personalizado às vezes é mais difícil. Enfim, E daí o que a gente fez? A gente foi lá e fez o Insights, que daí era uma ferramenta, um relatório de AI, que você tinha um prompt livre para você fazer perguntas e tirar insights. O que era o grande ponto? A pessoa não perguntava direito. Aí você via, cara... Ou não sabia onde olhar, né? E daí, tipo, eu clicava lá, via e falava, pô, o que é melhor venda? O que eu faço para crescer 10%? Peraí, calma. Então, a gente começou daí travando e daí dando a opção também de perguntas pré-prontas. Sim. Né? Então, tem um pouco disso de você ir explorando e entendendo, cara, caminhos ali para resolver. O método é parte da solução, né, do seu produto. Exato, e daí você, cara, às vezes vai ter uma hipótese, cara, vou deixar aqui, pô, o Franco vai poder perguntar o que quiser. Às vezes ele não vai fazer a melhor pergunta, e daí a IA não vai responder da melhor forma. E daí a experiência fica ruim. Então, tudo que você dá às vezes eu vou dar liberdade para o meu usuário criar aqui, você tem que tomar um cuidado ali, porque exige maturidade para o que perguntar. Então, fazer esse combinado aqui é importante. Perfeito. E eu acho que numa outra perspectiva foi, até mesmo no CRM, que daí é como que eu acoplo outras coisas, né? Outras soluções que faz parte do dia a dia do meu usuário para a solução de produto. Então, a gente lançou recentemente, enquanto eu estava lá na RD, o Reda RD, que basicamente é uma solução com WhatsApp, que você tem um WhatsApp integrado ali, e daí você fala... tô falando com o Franco aqui, ele tá interessado no meu produto, no Nuvem Next, de tantos, enfim, com tais características. Já apresentei para ele se interessou, cria esse contato, mas você já pode mover para contato feito, que eu quero fazer uma proposta para ele. E daí ele vai lá, integra
e já cria e já move. E, pô, isso para quem é vendedor de campo ali, Pode é fazer muito sentido. legal, né? Porque assim... Ou para outras gerações também, né? A gente está muito acostumado já a arrastar o nosso cardzinho para a etapa subsequente. Mas e os novos vendedores? Galera que tá chegando aí com 18, 19 anos, recém-formado, enfim. Perfeito. Então acho que é um pouco disso, assim, a gente entender o usuário, quais são as dores, como que ele resolve isso, e daí o que você vai mudando. Então, não é porque existe AI que te dá uma flexibilidade para você fazer o que quiser, que você tem que botar para o seu usuário fazer o que quiser, que às vezes o resultado vai ser pior, daí você vai falar, pô, eu tô usando AI, né? Eu sou feature AI, mas, cara, você não tá gerando resultados. O principal ponto aqui, Franco, é você precisa gerar valor. Seja com AI, seja sem AI, seja como for. Assim, AI vai te possibilitar muito disso. Mas você tem que gerar valor para o usuário, você tem que fazer... Por isso que ele paga a sua solução no final do dia, né? Tiago, muito obrigado. Essa foi a última pergunta. Acho que foi super enriquecedor para o nosso ouvinte. O tema é latente, os princípios seguem os mesmos. O mindset de growth, o mindset lean, ele está mais em voga do que nunca. Ele precisa estar transversal na companhia, tão transversal quanto essa evolução que a gente está vivendo de plataforma tecnológica. E, enfim, como mensagem final para o nosso público, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade para se despedir. Boa. Cara, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando contigo. Eu aprendo muito nessas trocas contigo. E, pessoal, espero que tenha agregado, né? Tenha ajudado a explodir um pouquinho, trazer um pouquinho do que a gente está fazendo, que a gente estava fazendo ali na RD, mas também na nuvem agora. Quem quiser saber mais, pegar mais detalhes, eu compartilho alguns conteúdos no meu LinkedIn, procura lá Thiago Rocha, que vai ter alguns exemplos de como que a gente estava fazendo, como que a gente estava fazendo e o que a gente está aprendendo, né? Então, é um tema que eu amo, como que você usa AI para resolver problema, né? Então, é algo que estou estudando recorrentemente, estou aplicando e estou compartilhando também para gerar esse ecossistema de, tipo, um compartilhando e também para que eu vou aprendo com outras pessoas também e compartilho o que a gente está gerando de valor ali para o usuário. Mas, de novo, acho que no final do dia o que são seus principais gargalos, como que você aplica método Lean para resolver esses problemas, tem iniciativas de growth ali para fazer essas experimentações, deu certo, deu errado, aprende, próximo, deu certo, escala. E com isso, independente se é por AI, se é de outra forma, você vai conseguir gerar cada vez mais valor para o usuário, que esse é o final do dia, que é o propósito de uma empresa. Maravilha, bro. Obrigadão. Abraço. Valeu.